Boa noite. Como é do conhecimento de todos, a professora Ana pediu para que a gente fizesse um vídeo explicando o conteúdo do capítulo que cada um escolheu do livro que é Ciência Final. Eu preparei uma apresentação de slides, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou desligar minha câmera, porque se eu deixar minha câmera ligada juntamente com o meu microfone, trava um pouquinho. Bem, gente, eu fiquei com o capítulo 2, né? Escolhi o capítulo 2, que vai tratar do problema da indução. O Chalmers, ele vai criticar o princípio da indução, principalmente o indutivista ingênuo, que é como ele chama a pessoa que estuda esse princípio. Ele acha que essa colocação é muito válida, porque ele até assemelha a visão dessa ciência com a visão empírica, a visão popular mesmo, já que é baseado num raciocínio indutivo. O capítulo ele se divide em 3 subtítulos. O primeiro é o princípio de indução pode ser justificado. Aí, para o chamado indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação. Esse princípio, ele vai se tratar sempre da observação. É você observar, constatar alguma coisa e fazer daquilo uma verdade, daquela constatação. Então, depois da observação, essa observação mesmo vai fornecer uma base segura sobre a qual o conhecimento científico pode ser construído. Esse conhecimento científico é obtido a partir de proposições de observação por indução. Então, é tipo um ciclo. Já, assim, no início do capítulo 2, o que provavelmente ele já fez no capítulo 1, ele vai criticar o princípio indutivo, né? Ele vai fazer uma comparação muito fácil de compreender. Na primeira vez, quando eu li, eu não entendi muito. Só que ele vai comparar o estudo do princípio da indução com uma coisa muito simples. Perceba, se um grande número de A's foi observado sobre uma ampla variedade de condições, e se todos esses A's observados possuíssem, sem exceção, a propriedade B, todos os A's possuem a propriedade B. Eu não sei se deu para entender, mas eu vou tentar explicar. Imaginem um monte de A's. E agora imaginem um B. Ele fala que se todos esses A's fossem parecidos com o B, logo eles têm todas as propriedades do B. É muito simples para ele comparar com a teoria. Então, ele duvida muito do princípio da indução. E ele já deixa isso bem claro no início do segundo capítulo. Daí, para confortar, para diminuir isso, ele diz que o princípio de indução ele tem que seguir linhas de abordagem para comprovar que é válido. Uma delas é a lógica e a outra é a experiência. A lógica trata-se de argumentos lógicos válidos que se caracterizam pelo fato de que, se a premissa do argumento é verdadeira, então a conclusão deve ser verdadeira. Ele vai dar 2 exemplos em relação à lógica. O primeiro em relação a corvos. Ele fala que, a partir do momento que você observa um grupo de corvos e você constata que todos eles são pretos, você não pode entender que todos os corvos serão pretos ou foram pretos, né? Mas o raciocínio lógico faz com que você entenda, tipo, você vê um corvo preto e você vai falar, nossa, todos os outros corvos são pretos, né? Por isso que ele já fala para deixar a lógica de lado. O segundo exemplo que ele coloca em relação à lógica é o do peru indutivista. Ele diz assim que esse peru, ele percebe que todo dia às 9 horas da manhã ele é alimentado. Daí ele constata que todos os dias, às 9 da manhã, ele vai ser alimentado. Só que ele exclui várias outras interferências nisso, né? Ele não, por exemplo, considera que ele pode ser alimentado às 9h01, nem às 8h59, ou como ele coloca mesmo no final, que ele pode ser morto na ceia de Natal. Então, por isso que a lógica deve ser deixada de lado no estudo do princípio da indução. Daí ele vai partir para o estudo da experiência.
A exigência extrema de que todo conhecimento deve ser obtido da experiência por indução exclui o princípio da indução básico, a posição indutivista. Ele vai colocar 2 exemplos aqui também. O primeiro é da barra de ferro aquecida, que se você observar, ela vai ser expandida, então com a experiência que você tem daquilo, você já constatou aquilo e aquilo é uma verdade. E ele também vai colocar sobre os efeitos que a bomba que caiu em Hiroshima causou, toda aquela destruição, do que aquilo foi capaz, e é uma experiência para que a gente constate muita coisa hoje, por exemplo, né? Daí, a partir disso, ele vai para o segundo subtítulo do capítulo, que é o recuo para a probabilidade. Porque um recuo é como se fosse um pedido de socorro no estudo do processo indutivo, do princípio indutivo, né? Ele começa falando sobre 2 exemplos. O primeiro é você achar que o sol vai se pôr todos os dias, né? É uma coisa que você às vezes repara, mas talvez não aconteça. Ele coloca lá no texto. E também sobre uma pedra, que ele fala que ao você jogar uma pedra para cima, ela provavelmente, né, vai cair. Então, a visão do provável, né? Você observa aquilo e fala, provavelmente aquilo vai acontecer todas as vezes. Daí ele coloca uma frase que eu achei muito interessante, que é a seguinte: conhecimento científico não é conhecimento comprovado, mas representa conhecimento que é provavelmente verdadeiro. Então as pessoas vão acreditar naquilo que vem da origem científica, né? Já que muitas outras coisas eram de fato o que falavam, né? Então provavelmente aquilo também é verdade. Ou não, né? Tem muita gente que ainda duvida do que a ciência nos diz. Depois ele vai colocar uma formulazinha para explicar melhor esse recuo do princípio para a probabilidade. Ele coloca o seguinte: maior o número de observações formando a base de uma indução, mas maior a variedade de condições sobre as quais essas observações são feitas, resulta na maior probabilidade que as generalizações resultantes sejam verdadeiras. Então, se adotada essa versão anterior, essa explicação dessa fórmula anterior, essa versão modificada da indução, o princípio de indução será substituído por uma versão probabilística que resultará em, por exemplo, se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições e se todos esses As observados, sem exceção, possuíam propriedades B, então todos os As provavelmente possuem a propriedade B. Então ele coloca que há uma grande diferença entre você ter uma certeza baseada naquilo que você só observa por colocar o provavelmente, por colocar essa versão probabilística. Mas, né, como nem tudo são rosas, ele coloca que mesmo com essa versão, essa modificação, não vai superar o problema que o estudo da indução tem, né? As tentativas de justificar a versão probabilística do princípio de indução por apelo à experiência devem sofrer da mesma deficiência das tentativas de justificar o princípio em sua forma original. Mesmo que o princípio de indução em sua versão probabilística pudesse ser justificado, existem ainda problemas subsequentes que devem ser enfrentados e estão associados às dificuldades encontradas quando se tenta ser preciso a respeito justamente de quão provável é uma lei ou teoria à luz da evidência especificada. Então, ele está tentando melhorar, e quanto mais ele tenta melhorar, mais problema ele acha na indução, né? Então, ele coloca o seguinte: dada a teoria padrão de probabilidade, é muito difícil construir uma justificação da indução que evite a consequência de que a probabilidade de qualquer afirmação universal fazendo alegações sobre o mundo é zero, qualquer que seja a evidência observável. Colocando as coisas de uma forma não técnica, qualquer evidência observável vai consistir em um número finito de proposições de observação, enquanto uma afirmação universal reivindica um número infinito de situações possíveis.
Daí, a partir disso, ele vai falar sobre tentativas de salvar o programa indutivista, né? A primeira diz respeito a um programa de pesquisa que elabora linguagens artificiais pelas quais é possível atribuir probabilidades únicas não zero, que não são iguais a zero. Vão estudar coisas que não vão resultar em zero. É realmente isso. Aí ele vai colocar para explicar melhor. A probabilidade de a generalização universal ser verdadeira é, desta forma, um número finito dividido por um número infinito, que permanece zero, por mais que o número finito de proposições de observação constituem evidência tenha crescido. Então, ele vai tentar mudar isso a partir de um estudo. Uma outra tentativa de salvar o programa indutivista envolve a desistência da ideia de atribuir probabilidades a leis e teorias científicas. Em vez disso, a atenção é dirigida para a probabilidade de previsões individuais estarem corretas. Então, é tipo um caminho, né? Por exemplo, ele vai tentar estudar a probabilidade para depois considerar também que talvez não seja a melhor opção estudar a probabilidade, mas ao invés disso, dar atenção, né, dirigir a atenção para a probabilidade de previsões individuais estarem corretas. A partir desses estudos, foram desenvolvidos alguns sistemas nessa linha, permitindo a atribuição de probabilidades não zero a previsões individuais. 1. A noção de que a ciência está relacionada com a produção de um conjunto de previsões individuais em vez de uma produção de conhecimento na forma de um complexo de afirmações gerais é, para dizer o mínimo, anti-intuitiva. E 2. Mesmo quando a atenção é restrita a previsões individuais, pode-se argumentar que as teorias científicas e, portanto, as afirmações universais estão inevitavelmente envolvidas na estimativa da probabilidade de uma previsão ser bem-sucedida. Daí ele vai concluir esse recuo para probabilidade, criticando justamente a dependência dela. A dependência da probabilidade de exatidão de previsões das teorias e leis universais solapa a tentativa dos indutivistas de atribuir probabilidades não zero às previsões individuais, uma vez que as afirmações universais estejam envolvidas de uma maneira significativa, as probabilidades da exatidão das previsões individuais ameaçam ser zero novamente. Daí, como ele praticamente não constatou muita coisa, ele vai tentar responder o problema da indução no último subtítulo do capítulo. Aceitar que a ciência se baseia na indução e aceitar também a demonstração de Hume, de que a indução não pode ser justificada por apelo à lógica ou à experiência e concluir que a ciência não pode ser justificada racionalmente. O próprio Hume adotou uma posição desse tipo. Ele sustentava que crenças em leis e teorias nada mais são que hábitos psicológicos que adquirimos como resultado de repetições das observações relevantes. Então, durante o capítulo, ele estudou a lógica, ele estudou a experiência, ele estudou a justificativa racional e vai dizer que isso não funciona. Então, ele está realmente criticando no todo a indução mesmo, né? Segundo, enfraquecer a exigência indutivista de que todo conhecimento não lógico deve ser derivado da experiência e argumentar pela racionalidade, do princípio da indução sobre alguma outra base. Entretanto, ver o princípio da indução ou algo semelhante como óbvio não é aceitável. E a terceira envolve a negação de que a ciência se baseia em indução. O problema da indução será evitado se pudermos estabelecer que a ciência não envolve indução. Então, ele simplesmente conclui que esse estudo devia ser deixado um pouco de lado, né, e relevar outros tipos de análise. Aqui está a referência, né, que é o próprio livro, e obrigada pela atenção.